Então, mais uma vez, estamos aqui, para um momento assim de leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e para reflexionarmos sobre essas lições que Jesus nos traz há tanto tempo e que ainda temos tanto a aprender. Então, nos caiu no capítulo 7, que eu vou ler alguns itens aqui, que é sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Então Jesus disse essas palavras: Eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as dos sábios e dos presunçosos, mais capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. É por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se curvam diante da sua glória. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, pois esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para depois o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, ao contrário, ele a espalha com abundância por toda parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles se sentem bem com os olhos fechados. A vez deles chegará, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso a mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito e nem lhe dizer: se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Os incrédulos não devem se espantar se Deus e os espíritos, que são os executores da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Pergunte o que fariam se o mais simples de seus servidores lhes quisesse fazer imposições. Deus estabelece as suas condições e não se sujeita às que lhes são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não aqueles que acreditam ser mais do que ele. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Sem dúvida que poderia, mas neste caso, onde estaria o mérito dos incrédulos e para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam as evidências e até mesmo dizem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível.
Se ela se recusa a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está suficientemente maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que lhes encobre a visão. De que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. É por esse motivo que, como um hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. Quando vencidos pelas aflições da incredulidade, eles se lançarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. E aqui então nós temos essa parte do Evangelho muito pertinente, muito profunda e muito atual, né? A gente sabe, né, meus irmãos, que todas essas lições que Jesus nos trouxe, desde mais de 2000 anos atrás, até hoje, elas são lições atualíssimas. A gente pode abrir qualquer página do Evangelho, qualquer lição que nos chega, né? É sempre como é realmente, né? Uma reflexão atual no momento presente que a gente está vivendo. Então, o Evangelho nunca é um livro desatualizado, porque ele faz parte, né, da nossa caminhada evolutiva, da nossa elevação espiritual, moral. Então, essa passagem aqui que nos caiu nesse momento sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos, ela nos leva a pensar muito seriamente, né, sobre esse vírus que ainda nos acompanha e que perturba assim, a nossa visão, nosso entendimento, que é o orgulho. A gente pensa que já está muito bem, a gente pode pensar que não é mais orgulhoso, que não sente mais essas coisas, mas diante de determinados acontecimentos da vida, muitas vezes nós vamos descobrir, né, que nós somos assim tangidos pelo orgulho, sim. Então a gente precisa, né, meus irmãos, ter assim a humildade da gente reconhecer, da gente fazer essa autoanálise periodicamente, para a gente verificar em que pé que nós estamos realmente no nosso entendimento dessas lições de Jesus. Porque naquela época que ele veio, né, onde ainda o entendimento era muito precário para muitas pessoas, embora os doutores da lei, né, tinham todo pelo menos eles pensavam que tinha todo um conhecimento das escrituras, até poderiam intelectualmente estarem muito envolvidos, né, nos ensinamentos que eles aprendiam, mas dentro de si, né, no aspecto moral, deixava muito a desejar. E Jesus sabia disso, porque ele conhecia profundamente a alma humana. Então, ele sabia que nesse clima de orgulho, de vaidade, daqueles doutores da lei daquele tempo, não adiantava ele querer ensinar as coisas. Então, para quem que ele se dirigiu? Aquelas pessoas mais simples de entendimento, mas de coração aberto, que estavam assim com a sua alma receptiva para os ensinamentos que vinham de Deus. Então, ele se dirigiu a eles. E claro que os doutores da época lá ficaram muito indignados com isso, né? Não gostaram dessa atitude de Jesus, né? De se dirigir aos simples e ignorantes, né? Aos pobres e humildes, ao invés de tentar convencê-los. Mas, como diz aqui o texto, por mais que tu tente convencer alguém, tu não vai conseguir. Se ela não quer esse entendimento, ela não vai absorver nada. E isso tudo depende muito, assim, do nosso amadurecimento interior, né? Então, a gente pode ter muito conhecimento das escrituras, a gente pode ter um nível intelectual muito elevado, né?
Mas se eu espiritualmente ainda sou bastante infantil, ainda sou bastante imatura, eu não vou chegar, na verdade, a esse conhecimento necessário. Sempre vou ficar ali, né, na borda, na beira, pensando que eu sei das coisas, mas na verdade eu não sei. Então isso se torna assim, mostra claramente o meu orgulho em não querer reconhecer que no fundo eu não sei. Então essas lições assim, que nos chegam hoje, né, que a gente tem muito presente na nossa vida, né, elas são assim de suma importância, principalmente nessa fase que nós estamos agora, né, sendo convidados por Deus, pela divina providência, a nos recolhermos em casa, a nos recolhermos para dentro de nós mesmos, né, num convite muito divino para a gente assim fazer essa autoanálise, né? Então essa fase que nós estamos passando, né, meus irmãos, a gente não deve ver assim como um castigo de Deus, como uma coisa negativa. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos para ouvir, se tivermos uma percepção um pouco mais assim acurada das coisas espirituais, a gente vai se dar conta o quanto esse momento está sendo bom, está sendo sublime para todos nós, né? Porque através desse recolhimento, né, involuntário, que a gente não está gostando nem um pouco, nós estamos tendo a oportunidade, e é um medicamento precioso que Deus nos tem enviado, para a gente sanar muitas das nossas mazelas interiores, das nossas mazelas espirituais. E um deles, como diz Joana de Ângeles, uma das piores chagas que ainda domina a humanidade é justamente o orgulho. Então a gente não deveria pelo menos pensar que nós não temos orgulho. Se a gente for, né, procurar mais no fundo de nós mesmos, né, procurar tirar os cisquinhos de cima da aparência, a gente vai descobrir muito assim dessa chaga dentro de nós, em nós também. Então esse momento assim que tá sendo assim, né, muito assim complicado para muitas pessoas, né, inclusive muitos se tirando da própria vida através do suicídio, muitos entrando em depressão, outros adoecendo por N problemas, né? Mas se a gente se entregar a Deus, se a gente se voltar, né, às energias superiores para procurar compreender por que isso está acontecendo, né? Então, na verdade, como eu já falei antes, né, isso não é um castigo, e sim um remédio, um medicamento muito importante para nossas almas, para esse momento assim de elevação do nosso planeta. Então, como é que nós queremos ser habitantes, né, de um mundo melhor, de um mundo de regeneração, se eu não faço essa regeneração dentro de mim? Se eu não faço essa mudança, né, no meu íntimo? Então, eu não posso querer participar de um mundo de regeneração se eu não trato o orgulho ainda que me domina. Se eu não trato todas essas mazelas interiores, né, quais sejam assim a intolerância, a indulgência, se eu não gosto de perdoar, se eu me recuso a perdoar assim os erros dos outros, né? Então são muitas as coisas assim, essas mazelas que nos acompanham ainda. E que muitas vezes a gente pensa assim que não tem nada disso, que está tudo bem. Então, por que será que aconteceu esse momento assim tão doloroso para todos nós, né? Um vírus invisível vem botar todo o planeta, né, dentro de casa, presos ali, né? Obrigados a fazer essa retrospectiva das suas vidas. Então, no fundo, né, ao invés de nós revoltarmos contra Deus, já que isso é impossível sair de casa, já que temos que ficar nesse recolhimento, a grande maioria de nós, pelo menos, né,
o melhor mesmo é aproveitarmos bem esse momento, refletirmos sobre a nossa realidade, refletirmos com seriedade sobre tudo isso que está acontecendo, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, essa parada que a vida nos oferece, da gente assim fazer essa autoavaliação, né? Sem sentir medo de si próprio, sem sentir vergonha daquilo que nós ainda somos, porque nós somos o que somos, não tem jeito, né? Então, o mais importante assim agora é a gente, né, agradecer a Deus, pensar sempre nesses momentos muito preciosos que só vão nos fazer bem, né? Porque a gente está muitas vezes no corre-corre da vida, naquela preocupação da sobrevivência, da materialidade, em busca disso, em busca daquilo, normalmente em busca de bens terrenos e muito afastados de nós mesmos. Então chega a determinados momentos da nossa existência que Deus nos concede, né, essas paradas, né? Mesmo que para nós seja obrigatória, mas elas são assim muito importantes assim para o nosso entendimento da vida. Então nesses momentos assim de recolhimento, nós fazemos mais oração, nos ligamos mais a Deus, fazemos nossa leitura, seja lá da Bíblia, seja do Evangelho, de qualquer religião que seja, né? Seja Evangelho segundo o Espiritismo, não importa. Importa é cada um se ligar a Deus, né, para buscar essa força necessária para esse entendimento. Então, ali nós vamos então descobrir, segundo essa lição que nos caiu aqui sobre o orgulho e a presunção, vamos descobrir talvez que isso ainda nos atordoa muito, que isso nos domina ainda muito o nosso interior, né? Se a gente for ser bem sincero consigo mesmo, se nós formos olhar assim com muita profundidade, com muito cuidado, todos esses aspectos, né? Então essa caminhada que a gente está fazendo aqui na Terra, esses momentos que estamos assim passando agora, vamos avaliar isso com muito carinho, com muita gratidão a Deus, né? Muitos de nós talvez não precisando mesmo se afastar dos seus lares, né? Então, nesses momentos, apreciar esse tempo de casa, como se diz, esse tema de casa, para nos melhorar, para nos edificarmos cada vez mais. E jamais desesperar, porque Jesus está sempre junto conosco. Jesus está no leme, né, dessa nossa nau terrena. A gente não está aqui ao léu, ao abandono. Então, se fosse assim tudo tão fácil, né? Se essa nossa autorreflexão era só assim de alguns poucos dias, poucos momentos, os nossos cientistas já teriam descoberto, né, esse remédio, essas vacinas, para a gente poder sair de casa. Mas, pelo jeito, a nossa lição ainda não foi aprendida. Então, talvez essa demora pela busca desse medicamento, né, está sendo talvez uma providência de Deus para que a gente tenha bastante tempo, né, de fazer essa autoavaliação, de repensarmos a nossa vida, de como é que nós estamos conduzindo, né, toda essa nossa caminhada, o que nós fizemos até agora, como fizemos e o que nós podemos mudar daqui para frente. Então, são reflexões muito preciosas aos nossos corações que Jesus está nos intuindo nesse caminho, né? Então, assim, unidos nesse pensamento de que Deus nunca abandona seus filhos, muito pelo contrário, muitas vezes ele nos envia esses remedinhos que para a gente pode ser amargo, ruim, mas um dia nós vamos reconhecer o quanto esse medicamento foi necessário,
E aí a gente vai agradecer a Deus. Quando a gente abrir seus olhos de verdade, quando a gente olhar a vida de frente como ela realmente é e o que nós realmente somos, né? E naquilo que a gente poderá se transformar dependendo de nós, né? Então sempre vamos agradecer a Deus, mesmo com as nossas dificuldades, porque elas sempre vão existir. E assim, neste momento, meus irmãos, agradeçamos a Deus pela vida, por tudo que Ele nos dá. Então, até um próximo momento.